Então, vamos entender agora como é que a antroposofia na área da saúde entende saúde e doença. Para que a gente possa abordar esse tema, a gente tem que relacionar com alguns conceitos fundamentais. O primeiro que vamos abordar é o conceito de que o ser humano ele se desenvolve e se organiza dentro de uma polaridade que é chamado sistema neurosensorial e sistema metabólico motor. Se a gente observar desde a origem embrionária do corpo humano, a gente vai ver que esses dois sistemas eles estão relacionados aos dois folhetos embrionários polares opostos, que é o ectoderma e o endoderma. O ectoderma é aquele tecido que forma o sistema nervoso e a parte neural da pele, e que no corpo humano adulto ele vai se centrar na região da cabeça e vai possuir algumas características particulares. Primeiro, do ponto de vista estrutural, anatômico, o sistema neurosensorial ele é simétrico, direita e esquerda. Se você abrir a cabeça ao meio, você vai ver duas metades exatamente iguais. Então a gente tem dois olhos, a língua pode ser dividida ao meio, dois ouvidos, dois cérebros. Então essa é a primeira característica. A segunda característica do ponto de vista funcional, metabólico, é que nessa região as atividades de regeneração são muito baixas. Ou seja, temos um metabolismo que quase não permite a regeneração desses tecidos. Terceira característica é que o nível de consciência do sistema neurosensorial é altíssimo. Então a gente vive em estado de alerta, em estado de atenção dentro desse sistema. E, por fim, é uma região que produz pouco calor e que é mais fria no corpo humano. Se a gente comparar agora com o lado oposto, esse tecido todo envolvido e esses órgãos envolvidos com o sistema metabólico motor, a gente vai perceber, por exemplo, nos membros, que os ossos são a coisa mais central, enquanto na cabeça os ossos são a coisa mais periférica. Então é o oposto. É como se a gente imaginasse um desenho de um 8, de uma lemniscata. Então a gente vê que no sistema neurosensorial acima, o que é fora, aqui no metabólico, ele vira dentro. Os ossos aqui são centrais dos nossos membros e que na cabeça são periféricos. Em termos de estrutura de organização dessa região metabólica, não temos essa simetria, a gente perde a simetria e vai para o mundo da assimetria em espiral. Então o intestino, fígado, baço, todos os órgãos eles estão numa espiral. Em termos funcionais, o sistema metabólico, motor, é um sistema com alta capacidade regenerativa. O fígado, por exemplo, se você cortar metade dele, depois de um mês, você faz um ultrassom, ele regenera todinho. Então, no metabolismo do intestino, no caso de uma diarreia, por exemplo, você tem uma perda de velocidades intestinais, depois de 3 dias regenera tudo. Imagina isso no cérebro. Outra característica, em termos de nível de consciência no polo metabólico motor, que a gente também pode chamar de polo metabólico motor, é baixa consciência. Normalmente, quando você percebe o que está acontecendo aqui dentro, é porque alguma coisa está errada, porque normalmente existe um silêncio, uma falta de consciência nessa região. E, por fim, com relação ao calor, é uma região em que produz todo o calor do corpo. O calor é produzido nos músculos e no fígado. Então, se a gente olhar desse primeiro ponto de vista, a gente pode olhar o ser humano como uma polaridade, um polo neurosensorial acima, um polo metabólico motor embaixo. Como conciliar os dois? A conciliação de polos tão opostos, ela vai acontecer no meio do caminho, num sistema que se centraliza no tórax, em que você vai ter os ossos que não são nem tão periféricos, nem tão centrais, que são as costelas, uma capacidade regenerativa intermediária, pulmão e coração, um nível de consciência intermediário entre o estado de vigília, acordado, atento, neurosensorial, e o estado quase de sono profundo que vive no nosso metabolismo visceral, e a produção de calor intermediária também. Então, essa região do meio, o sistema rítmico, é uma região muito interessante, que pulsa, ora contraindo, seja na contração cardíaca e pulmonar, ora dilatando na contração cardíaca e pulmonar,
e vive no ritmo entre esses dois sistemas. Na infância, predomina basicamente o sistema metabólico motor. O que caracteriza a infância é calor, movimento e menos consciência proporcionalmente do que o adulto. O que predomina depois dos 40 anos, especialmente, é o polo neurosensorial, ou seja, uma tendência a gente ficar mais parado, mais atento, mais consciente, menos quente e com um padrão muito diferente de forma de ser e de perceber o mundo do que uma criança. E se a gente observa entre os dois a fase da vida entre os 20 e 40 anos, é a fase que predomina um equilíbrio entre o polo metabólico da infância e o polo neurosensorial do adulto e idoso, que a gente vai chamar o período regido pelo sistema rítmico. A partir desse conceito fundamental de sistema neurosensorial, rítmico e metabólico, distribuído no corpo e distribuído no tempo, a gente pode entender as doenças. Na infância, por exemplo, quando esse polo metabólico ele é mais intenso, predominam processos de doenças que caminham para o calor, para o movimento, para a expansão, para a dissolução. A gente está falando aqui das doenças inflamatórias agudas com febre, que em geral são de origem infecciosa e que são muito mais raras depois dos 20 anos. Então, quanto mais jovem o ser humano, o seu metabolismo tende a produzir febre. Isso é muito importante compreender, porque essas doenças infantis, elas modulam o sistema imunológico e uma postura antitérmica sem uma boa orientação, ou seja, de esfriamento do corpo, sem uma boa orientação, com excessos, por exemplo, com excesso de uso de anti-inflamatórios hormonais, como corticoides sem indicação, o excesso de antitérmicos, ela pode gerar uma tendência no corpo aos processos opostos. Quais seriam os processos opostos? Os processos opostos, eles acontecem por um excesso de dinâmica neurosensorial. Portanto, eles são mais comuns a partir dos 40 anos de idade. A dinâmica do neurosensorial, como eu já falei, é uma dinâmica mais parada, mais de consciência, mais fria, em que o mundo ele entra através dos sentidos e a gente tende a ter uma relação com o mundo mais de contração, enquanto no polo metabólico a relação é de movimento e expansão. Se esse processo de condensação, de contração, de parada de movimento, ele entrar dentro do corpo, a gente vai ter um grupo de doenças chamadas crônico-degenerativas. Qual é a característica das doenças crônico-degenerativas? Primeiro, são doenças frias. Segundo, são doenças crônicas. E aí a gente pode fazer uma gradação, começando com leves contrações, como torcicolo, cãibras, caminhando por uma contração mais intensa nas artérias, que a gente chama isso de hipertensão arterial, uma contração no pulmão, que a gente chama de asma ou bronquite, ou uma contração na musculatura intestinal, que a gente chama de constipação intestinal. Então, são doenças crônicas que podem se organizar até chegar numa fibrose, ou seja, um endurecimento do tecido, como uma cirrose hepática, e um grau extremo seria, por exemplo, uma formação de pedras ou uma formação de calcificações, como na artrose, ou na formação da pedra no rim, ou cálculo na vesícula biliar. Então, a ideia é que todo esse grupo de doenças vem de um excesso de atividade neurosensorial em detrimento de uma atividade metabólica motora que já está mais enfraquecida com a idade. Durante esse período de 20 a 40 anos de idade, de que as pessoas morrem? Em geral, não são de doenças causadas pelo próprio organismo, basicamente por violência e homicídio. Portanto, durante esse período entre 20 e 40 anos, existe um predomínio de uma tendência à saúde promovida pelo sistema rítmico que vai ficar entre os dois opostos. Uma coisa importante de comentar é que se você tiver uma doença crônico-degenerativa na infância, ou uma doença inflamatória aguda num paciente mais velho, o prognóstico, ou seja, a gravidade é muito maior. Por exemplo, a dengue, quando acontece numa criança,
ela pode se manifestar de uma maneira até menos intensa. Agora, se ela acontecer num indivíduo com 50 anos de idade, que não está acostumado com febres, a dor é muito mais intensa, o processo inflamatório não é comum nessa idade, então o sofrimento é muito maior. Assim como uma doença crônico-degenerativa muito comum na infância, que está aumentando cada vez mais, que a gente chama de alergia. Alergia é uma doença fria, que você não tem febre, né? Mas você tem um processo inflamatório crônico, por excesso de estado alerta. Definição de alergia é hipersensibilidade do sistema imunológico. Então é como se esse sistema neurosensorial, no sistema imunológico, ele tivesse superativado. Então está passando um ácaro, uma poeira ali longe, que uma pessoa não alérgica nem percebe. A pessoa alérgica, ela tem como parabólicas, ao invés de antenas, ela tem uma hipersensibilidade. E aí ela começa a produzir cada vez mais anticorpos para matar aquele ácaro, aquele fungo. Então, o estado de alergia é um exemplo clássico de uma doença de padrão neurosensorial, crônico-degenerativa, que tem acometido cada vez mais a infância. E um outro modelo em que o polo metabólico pode invadir o corpo sem ser envolvido com inflamação, sem ser com febre, seria na enxaqueca. Porque diferente da cefaleia tensional, que é a dor de cabeça comum, em que existe um aperto, uma hipertonia da musculatura da cabeça simétrica, que é o padrão neurosensorial, na enxaqueca você tem causado por algum distúrbio alimentar, ou uma falta de alimento, ou uma alteração hormonal, um processo de vasodilatação, ou seja, os vasos da cabeça de dentro para fora dilatam, é um padrão metabólico e, portanto, ele começa a adquirir uma característica assimétrica, tanto que enxaqueca também tem como sinônimo hemicrania, porque dá só de um lado, você tem enxaqueca do lado direito ou esquerdo, que é um padrão metabólico. Então a gente pode dizer que a enxaqueca seria uma invasão do polo metabólico no sistema neurosensorial. Existem um outro grupo de doenças que são as doenças psiquiátricas, e aí tem uma visão particular da antroposofia sobre isso, que é também polar às doenças orgânicas. Enquanto nas doenças orgânicas, muitas vezes, você tem uma base psíquica anterior na estruturação da doença orgânica, por exemplo, a pessoa pode passar por uma tensão no trabalho, aí no dia seguinte manifestar uma hipertensão arterial. Ou o indivíduo está passando uma situação muito difícil, começa a produzir ácido no estômago e faz uma gastrite que pode evoluir para uma úlcera. Ou o indivíduo dormiu pouco durante 3 noites, aí desenvolve uma gripe, uma infecção de vias aéreas superiores. Então, tem sempre uma dimensão psíquica na base de uma doença orgânica, quase sempre. Até no câncer, a gente tem vários relatos de crises profundas numa família e 1 a 3 anos antes do desenvolvimento do câncer. Quando a gente olha as doenças psiquiátricas, a gente tem que olhar o contrário. Em geral, a pessoa que tem tendência à doença psiquiátrica, ela tem uma tendência no seu corpo a uma alteração que se manifesta na sua psique. O exemplo mais fácil de compreender isso é a depressão. A depressão é uma doença em que existe um abalo na força de vontade. E a gente ainda classifica a depressão em 4 tipos. Uma depressão mais ligada ao elemento terra, ao elemento água, ao elemento ar e ao elemento fogo. A depressão mais ligada ao elemento terra, a pessoa sente um peso, é como se a gravidade pesasse muito nela e a pessoa sente uma tristeza profunda. Ela tem uma vida normal, mas é muita tristeza. Na Idade Média e na época, especialmente na época da medicina grega clássica, essa forma de depressão era chamada melancolia. Melanos quer dizer negro, coli quer dizer bilis, porque o Hipócrates considerava que se a bilis negra, que era o humor ligado à terra, predominasse na alma de uma pessoa, o lema da vida dela seria ó vida, ó azar. Tudo seria pesado. Então isso é chamado melancolia, que é uma forma de depressão. Outra forma de depressão mais comum é a depressão ligada ao elemento água, que a pessoa simplesmente não tem vitalidade, ela não quer levantar da cama, parece que tem um peso nela, não é que ela tem tanta tristeza, mas não tem forças. Essa é a depressão clássica. A depressão ligada ao ar é aquela depressão agitada, que a pessoa de dia funciona, mas ela fica muito agitada, muito ansiosa, não consegue dormir. Geralmente cursa junto com insônia.
E a depressão ligada ao elemento fogo é a depressão mais existencial, porque o fogo é a nossa essência, podemos dizer, a nossa essência espiritual, ela vem do fogo. O fogo é o pyrrhus, que dá origem etimológica à palavra espírito. Então, quando a pessoa tem essa fraqueza profunda no elemento fogo interno, no pyrrhus, ela simplesmente não vê sentido na vida, é uma vida sem sentido, que inclusive é a depressão mais perigosa, porque é a depressão que mais leva a suicídio. A depressão que a gente vê no dia a dia é mais a depressão da água, que é a depressão de fraqueza, que a pessoa não tem vontade de levantar, não consegue fazer nada. E aí, se a gente olha do ponto de vista orgânico, o que está faltando na depressão? Está faltando serotonina. Serotonina é uma substância que, se tiver baixo, você não tem força de vontade. Então, aonde que é produzida a serotonina? A gente poderia imaginar, no cérebro, nas sinapses cerebrais, ou seja, entre os neurônios, mas não é assim. Apenas 5% da serotonina ela está ocorrendo no cérebro, 5% no sangue, nas plaquetas, e 90% é produzido no fígado e no intestino. Portanto, a partir desse conhecimento moderno da neurociência, e que coincide com a visão da medicina antroposófica, a depressão é um problema visceral, metabólico, abdominal, não é um problema de cabeça. Então, é um problema metabólico que invade a psique e a pessoa não tem força de reagir. Então, por exemplo, se duas pessoas passarem pelo mesmo evento de abalo na sua vida, por exemplo, uma perda de um ente querido, a pessoa que tiver o melhor fígado e melhor intestino vai ficar triste, vai passar pelo luto, mas não vai ficar deprimida, ela vai superar. A pessoa que tiver na sua constituição essa tendência a não conseguir produzir forças e substâncias como a serotonina, ela pode ter uma tendência à depressão e até recorrente. Já que a gente está falando da relação de doença com os 4 elementos, eu vou abordar agora um outro aspecto, que é a compreensão das doenças e da saúde a partir da visão da quadrimembração. A quadrimembração considera que o ser humano tem 4 membros, ou 4 organizações, ou 4 naturezas. Nós temos uma natureza mineral, que está ligado mais ao elemento terra, e é responsável pela estruturação mais física do nosso corpo. Tem a ver com os ossos, com tudo que é mais mineral. Temos uma natureza vital, vegetativa, que está muito ligado ao nosso mundo da nossa água e que cuida de todos os processos fisiológicos, de regeneração, crescimento, toda essa área. Temos uma natureza animal, anímica, que está relacionado aos nossos sentimentos, ao nosso tônus muscular, ao nosso ânimo, aos nossos movimentos, por exemplo, e a nossa sensibilidade. E temos uma natureza humana que está relacionada à nossa capacidade de autoconsciência, a nossa identidade, quem eu sou, e também ela se manifesta corporalmente, essa natureza humana, no sistema que nos diz quem sou eu e diferencia do que não sou eu, que é o sistema imunológico. Então, se a gente olhar de um ponto de vista geral, é como se o ser humano ele fosse uma evolução do mundo mineral, vegetal, animal e humano. Se a gente olhar o nosso cérebro, por exemplo, nós temos 3 cérebros que vão crescendo na evolução e a gente organizou dessa forma o nosso cérebro. Um cérebro reptiliano, dos répteis, que está associado às nossas atividades mais inconscientes e à nossa força de vontade. A gente tem um cérebro mamífero, que é chamado sistema límbico, e temos um cérebro mais moderno, que foi desenvolvido nos primatas e nos hominídeos, que é o córtex cerebral. Se a gente olhar o rosto humano, a gente vai ver que a projeção do cérebro reptiliano é mais ou menos nessa altura aqui da boca, o cérebro mamífero na altura dos olhos e do nariz, e o cérebro mais moderno, o córtex moderno, na área mais da fronte, da testa. O que tem de novo no cérebro humano, que não tem em nenhum animal, em nenhum macaco grande, é a área pré-frontal. É uma pequena área do cérebro.
Então, desse ponto de vista, a gente pode dizer que o ser humano é como se fosse uma construção evolutiva. E aí, desse ponto de vista, a gente pode olhar qualquer doença nessas 4 dimensões. Por exemplo, uma doença de uma natureza mineral seria, por exemplo, uma fratura, ou uma osteoporose, ou uma artrose, uma calcificação, tudo que tem a ver com mineralização. Uma doença na esfera vegetativa seria, por exemplo, células que começam a crescer de repente, num tumor benigno como um mioma, ou num tumor maligno, que seria um câncer, ou um órgão que a função começa a acelerar ou desacelerar, por exemplo, o hipertireoidismo ou hipotireoidismo, isso está na esfera da função. Uma doença ligada a essa esfera animal tem a ver com a nossa área, por exemplo, de movimento, de sensibilidade. Então, por exemplo, uma dor é nessa esfera animal, ou uma paralisia de movimento, ou uma tensão nas artérias, hipertensão arterial está ligada a essa dimensão animal, ou, por exemplo, uma alergia que você tem também hipersensibilidade nessa dimensão também animal. Uma doença ligada à natureza humana, ligada ao eu, à individualidade, seriam as doenças, por exemplo, em que você não se reconhece como você mesmo, você começa a atacar seus próprios órgãos. Seriam as doenças autoimunes, como o reumatismo, ou uma tireoidite de Hashimoto, ou lúpus, doenças autoimunes. Ou doenças em que você tem uma baixa de imunidade, em que você está num ambiente que você não consegue manter a sua identidade imunológica, então você pega infecções com facilidade. Isso é muito importante, porque eu não estou aqui dizendo, no caso das infecções, que as bactérias e o vírus não são importantes. A questão é que a capacidade do ser humano resistir ao ambiente, seja emocional, seja um ambiente repleto de bactérias, vai depender de uma capacidade ligada ao seu eu, que é chamada resiliência. Resiliência é um termo que foi emprestado da física de materiais, que é a capacidade de resistir ao estresse. E a resiliência, ela vai gerar um conceito muito importante para a medicina antroposófica, mas que saiu de um sociólogo da saúde chamado Aaron Antonovsky, que começou a observar pessoas que passaram por um modelo de estresse absurdo, que é o campo de concentração na Alemanha. Essas pessoas passaram por fome, por degradação, humilhação, uma série de coisas. E ele estava interessado em seguir, em estudar aquelas pessoas que com tudo isso não ficavam doentes. Não tinham uma gripe, uma pneumonia, não tinham nada. Enquanto outros até tinham uma pneumonia e morriam. O que essas pessoas tinham em comum? E que ele caracterizou como 3 fatores salutogenéticos, ou seja, fatores promotores de saúde. O primeiro está na esfera do pensar, dessa área mais da consciência, que é pessoas que têm uma capacidade de compreender a situação. Podem estar vivendo a maior dificuldade, mas elas estão compreendendo a situação. É um olhar de compreensão mais apurado. A segunda característica que essas pessoas tinham, que está na esfera mais afetiva, é dar um sentido à vida, mesmo às situações difíceis, um sentido emocional, um significado ao que está acontecendo. E a terceira característica é pessoas que correm atrás e vão manusear a situação, elas vão buscar saídas, não ficam paralisadas frente a uma situação. Então, essas 3 características são chamadas compreensibilidade, significado e manuseio, e claramente são características psíquicas ordenadas por uma dimensão maior do ser humano, que é a dimensão humana. Quem não tem essa dimensão muito forte, ela vai viver sempre o estresse como uma agressão muito grande e vai desenvolver facilmente doenças orgânicas ou psíquicas. Então, é interessante a gente falar disso, porque essa compreensão das 4 naturezas vai ser importante para a gente entender depois terapêutica, porque a gente pode usar recursos minerais, recursos vegetais e recursos animais que vão interagir. Mas a gente não pode produzir um medicamento que vai atuar na essência humana, porque a essência humana ela depende desse nível de complexidade maior. Mas você pode incentivar essa dimensão humana, por exemplo, com calor. Quer dizer, você não vai chegar na essência mais íntima, espiritual do ser humano com medicamento, mas você pode fazer com que o corpo possa receber essa dimensão de uma maneira mais profunda através de um escaldapé
ou através, por exemplo, de recursos biográficos que você tem que aumentar a autoconsciência da situação. Aconselhamento biográfico é uma terapia breve, geralmente dura 2 meses, ou pode ser feito de uma forma intensiva em 5 dias, em grupo, e que vai trabalhar diretamente nessa questão da autoconsciência, de você sair de fora da situação e olhar tudo que está acontecendo.